Processos, LACIMP, é um laboratório de ensino, pesquisa e extensão vinculado ao curso de Engenharia de Alimentos e ao programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Tocantins. Nossa principal linha de pesquisa é a caracterização e processamento de produtos de origem vegetal. Atualmente, nossos pesquisadores têm se dedicado a conhecer e a propor tecnologias sociais direcionadas para a agregação de valor de frutos oriundos do Cerrado e da Amazônia brasileira. Dentre os frutos com os quais já trabalhamos, temos o araticum, a guapeva, a gabiroba e atualmente iniciamos uma linha de pesquisa e trabalho com o tucumã, a pupunha e o bacupari. São diversas as matérias-primas com as quais nossos pesquisadores trabalham no intuito de apresentar à comunidade científica e à sociedade brasileira e mundial o potencial dos frutos nativos da nossa região. O LACIMP recebe anualmente pesquisadores de mestrado, doutorado, pós-doutorado e alunos de graduação que trabalham em equipe em prol da caracterização e do conhecimento dessas matérias-primas. Minha pesquisa foi voltada para trabalhar com o araticum. Nosso projeto seria elaborar um doce a partir desse fruto exótico. E uma das primeiras dificuldades que nós encontramos com esse fruto foi encontrá-lo. Encontrar esse fruto, porque os frutos exóticos são sazonais, eles frutificam em determinada época do ano, eles florescem em determinada época do ano, de 2 a 3 meses no máximo, e depois fica um pouco complicado de encontrá-los, fica realmente difícil de encontrá-los. São frutos ainda pouco explorados, pouco conhecidos pela população, geralmente só a população que realmente vive em torno de onde o fruto floresce, que conhece mais o fruto e sabe manuseá-lo e transformá-lo em outros produtos. Então a nossa pesquisa se tornou interessante a partir daí, pelo fato de a gente conseguir agregar valor a esse fruto, transformando ele em outro produto e permitindo à população, dando a chance da população consumi-lo durante todo o ano e não só na determinada época do ano em que ele floresce, em que ele frutifica. Tornou nosso trabalho, nossa pesquisa interessante, conseguir transformá-lo em um doce, um produto que pode ser consumido durante o ano todo, e a gente ainda consegue evitar alguns desperdícios, porque na época em que o fruto floresce, em que ele frutifica, ele dá em grande escala e a falta de conhecimento sobre como transformá-lo em outros produtos ou como fazê-lo durar mais, aumentar a vida de prateleira deles, a falta desse conhecimento faz com que eles acabem se perdendo muito. Então, transformá-lo em um produto que aumente a vida de prateleira e permita consumi-lo durante o ano todo foi um projeto extremamente interessante para nós. Então, essa foi uma das dificuldades que nós encontramos, que o fato de ser sazonal e pouca literatura sobre eles ainda são pouco explorados. O projeto, inicialmente, foram caracterizados os frutos do araticum, fruto nativo. Foram formuladas 11 formulações, de acordo com a legislação, variando a fração polpa-açúcar, ácido cítrico e albedo, que no caso foi usado o albedo do maracujá, ou seja, o resíduo do maracujá. Foram avaliadas sensorialmente essas 11, caracterizadas também, e a partir dessa sensorial foi realizada uma otimização a partir de testes estatísticos, e dessa otimização foi selecionada uma formulação, ou seja, a melhor de acordo com o possível provador, de acordo com os atributos cor, aroma, sabor, intenção de compra, impressão global e textura. Essa formulação foi submetida à vida de prateleira, ou seja, foi armazenada durante 130 dias para possível teste acelerado desse armazenamento, simulando as condições de processamento industrial, ou seja, da comercialização. Foram avaliadas 2 temperaturas e 2 embalagens também. Bom, a partir do projeto, nós tivemos ótimos resultados. Um deles foi o alto valor nutricional, nós pudemos identificar o alto valor nutricional do doce também, um valor de vitamina C alto, baixo valor calórico. Uma porção de doce, uma fração de 20 gramas, tivemos uma quantidade de 80 quilocalorias
né? Ou seja, esse doce ele poderia ser inserido inclusive na alimentação escolar, pois ele está dentro do valor estipulado pelo PNAE, que seria de 110 quilocalorias por porção, ou seja, por semana as crianças teriam essa porção de 2 porções por semana, né? E o doce é abaixo do que é estipulado pelo PNAE, né? E com alto valor nutricional, pois na literatura já são relatados casos de carência nutricional de crianças, né? E esse doce atenderia essa carência, ou seja, atenderia o cardápio das crianças, né? Inclusive, o doce foi avaliado por crianças, sensorialmente por crianças, e elas adoraram o sabor, o aroma, e relataram para nós que é algo que elas não conheciam. Os frutos, a maioria delas não conheciam. Ou seja, a intenção, né, do processamento do fruto, do cerrado, o fruto nativo, ele vem para valorizar a nossa cultura, para inserir mesmo o fruto na nossa alimentação, no nosso mercado nacional, não só o nacional, como o mercado internacional. Ele geraria renda para a população e iria suprir, né, o nosso mercado de frutos também. Gerar renda para o pequeno produtor, ele poderia vender esse fruto para a merenda escolar e também em feiras, em supermercados. E é algo que nós temos, né? Quais são as características que um pesquisador deve ter? Eu acho que principalmente é a curiosidade. Acho que um pesquisador sem curiosidade, eu acho que ele não vai agregar em nada, porque desde o momento que você pega uma matéria-prima, seja ela vegetal, animal, mineral, seja qual for, se você não tiver a curiosidade de querer descobrir o que há, o que está por trás daquela reação, eu acho que você não seria um pesquisador se não tivesse essa curiosidade. Eu acho que esse é o principal caminho que um pesquisador deve ter. É lógico que ele deve se embasar na literatura, ele deve sim ter dados que ajudam a corroborar os resultados que ele obteve, mas sem curiosidade não tem como você desenvolver uma pesquisa do zero, algo inédito. Você tem que ser curioso, você tem que se instigar para poder chegar cada vez em lugares mais longe. Então, para mim, ser pesquisador é ser um ser pensante curioso. Eu acho que isso é o principal que eu vejo assim, enquanto pesquisador, é ser um ser pensante curioso, um ser pensante crítico. Então, ser pesquisador para mim é isso. É cada vez me aprimorar mais, cada vez eu ficar mais curioso, cada vez ir mais, cada vez mais atrás, seja de novas metodologias, seja de novos compostos, seja que determinada fruta apresentou características específicas. Então, se você não tiver essa curiosidade, esse estigma, essa vontade de querer descobrir, você vai ficar querendo remodelar a roda. E eu acho que ser pesquisador é isso, é ser curioso. Eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito do projeto que eu desenvolvi durante o período do mestrado. Esse projeto ele envolveu 2 etapas. A primeira etapa foi feita por mim, que foi a caracterização e o processamento do fruto, e a segunda etapa foi feita pelo Rômulo, onde foi feita a parte de vida de prateleira. O fruto em questão foi a polteria guarneriana Radalk, que é a guapeva, pouco conhecida também pela população. Poucas pessoas têm conhecimento a respeito do fruto, não sabem se pode ser consumida, não conhecem as suas características. E a partir dessa pesquisa, a gente pôde avaliar que a guapeva é um fruto que tem alto potencial antioxidante, que é um fruto que é fonte de vitamina C, e estava se perdendo aí pela falta de conhecimento da população. Depois que foi feita a caracterização integral, polpa, casca e semente desse fruto, foi realizado o processamento. O processamento ele se deu na forma de geleia, por ser uma forma fácil e que qualquer pessoa pode fazer em casa, onde só precisa fazer a adição de açúcar, ácido cítrico e pectina. No nosso caso, a gente utilizou o albedo de maracujá como fonte de pectina. Foram feitas 11 formulações. Dessas 11 formulações, elas foram levadas para análise sensorial. Essa parte já foi feita pelo Rômulo. Na análise sensorial foi escolhida qual a melhor quanto a textura, sabor, odor,
cor, todas essas características. Depois de escolhida a melhor quanto a essas características, foi levada para o processo de vida de prateleira, então avaliada até o último dia, até o dia em que essa geleia já não estava mais viável para o consumo. Depois disso foi feita a parte de rotulagem nutricional, onde pôde-se avaliar também que o produto final continuou com as características sensoriais que o fruto tinha, continuou sendo um produto com um alto teor de vitamina C, continuou sendo um produto que continha compostos bons para a saúde, que continha um valor nutricional alto e tinha um teor baixo de calorias. Daí a importância de se pesquisar, de se avaliar cada fruto, e isso também envolve a parte de que o fruto pode ser consumido durante todo o ano, que ele contribui com a agregação de valor, com a geração de renda local e com a expansão de mercado. Vamos falar um pouco sobre a importância do aproveitamento dos frutos do cerrado. Primeiramente, são frutos da nossa região, nossa cultura, e com isso estaríamos valorizando o que é nosso. São frutos de sabor único, entretanto, não são tão conhecidos nacionalmente, e com isso poderíamos estar estudando-os, aplicando diversas tecnologias de processamento e, consequentemente, gerando conhecimento, que seria disseminado na sociedade, a nível nacional e até mesmo internacional, como é o caso do açaí hoje em dia. E de tal forma estaríamos agregando valor a esses frutos e também gerando renda ao pequeno produtor ou até mesmo à dona de casa que pretende se aventurar no empreendedorismo, produzindo polpas, sucos, geleias, doces, diversas formas de processamento. E esses frutos estão sendo conhecidos hoje em dia como superfrutos, devido à sua composição nutricional, que são ricos em vitamina C, vitamina A, carotenoides, fenólicos, compostos antioxidantes, óleos, pigmentos, entre outros. E todos esses compostos são benéficos à nossa saúde. Porém, esses compostos não estão presentes apenas na polpa. Estão presentes na polpa, na casca e na semente. Com isso, gerando o aproveitamento integral do fruto. E devido a isso, esses frutos possuem um alto potencial para a indústria. Mas não só para a indústria de alimentos, também para indústrias farmacológicas e de cosméticos, que poderiam utilizar esses compostos em seus devidos produtos e com isso disseminando esses produtos a nível nacional. Então, pessoal, isso é um pouco da importância dos frutos do cerrado. E eu quero apresentar um pouquinho do meu projeto, né, para vocês. Bem, o meu projeto consiste no desenvolvimento de doce, né, a partir da gabiroba. O projeto ele consiste, inicialmente foram elaboradas 11 formulações do doce, né? E dessas 11 formulações aí a gente fez a caracterização físico-química dessas 11 formulações e posteriormente nós fizemos uma análise sensorial para ver qual dessas formulações seria a mais aceita pelo consumidor a partir das suas características realmente sensoriais, certo? Fizemos também a caracterização do fruto, ok? Caracterizamos o fruto, que é a nossa matéria-prima, e as nossas 11 formulações dos nossos doces. Aí, a partir de agora, né, a próxima etapa do nosso projeto é ver a vida de prateleira dessa formulação que foi mais aceita sensorialmente. Então, a gente vai ver como que esse produto ele vai se comportar com o passar do tempo aí da sua vida de prateleira. A vantagem da gente industrializar esses produtos, né? Então, assim, produtos derivados de frutos nativos, uma delas é aumentar a disponibilidade desse produto ao longo do ano. Porque a gabiroba é um fruto altamente perecível, então ele tem uma vida útil de em torno de 6, 7 dias somente. Então, se a gente industrializa esse produto, né, faz ele na forma, no caso, que a gente está mexendo com doce ou qualquer outro produto, como sorvetes, picolés, que já tem também no mercado, a gente pode aumentar a vida útil desse produto. Durante a execução do nosso projeto, obviamente, tivemos alguns problemas, né? Um deles foi a disponibilidade da matéria-prima, pois a gabiroba, ela está disponível, é um fruto sazonal e está disponível somente em um curto período
do ano. Então, a gente tem a disponibilidade do fruto geralmente de novembro, dezembro, janeiro, mais ou menos. Então, é um curto período. Bem, então nisso a gente conseguiu, como fornecedor, uma empresa que vendia a polpa da gabiroba, porém a polpa do integral, né? Então, do fruto integral, com casca e semente. E nós começamos, então, a executar nosso projeto com essa matéria-prima. Porém, a casca, ela trouxe um sabor amargo para o nosso produto. Nós buscamos, então pesquisamos o que poderia, qual uma outra substância que a gente poderia inserir nesse doce para diminuir esse sabor amargo. Conseguimos, através de pesquisa, encontrar uma substância que consiga diminuir esse sabor amargo e superamos esse problema sensorial, certo? Então, até agora foram esses alguns problemas que nós tivemos, né? Toda pesquisa, todo processamento, todo novo processo, novo produto tem os seus obstáculos iniciais, mas o importante é a gente buscar saídas, né? Buscar soluções para esses problemas. Certo, pessoal? Então é isso, um pouquinho do que a gente faz no LACIMP, um pouquinho do meu projeto em particular, que acontece junto com outros integrantes do laboratório. Em 2020, o LACIMP, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Tocantins, vai lançar o painel Agrotech. Trata-se de uma plataforma digital voltada para a divulgação de tecnologias produzidas pela Universidade Federal do Tocantins, bem como dicas e informações para que o pequeno produtor e empresário na área de alimentos possa agregar valor e aumentar sua geração de renda. Lá no painel Agrotech estabeleceremos um canal de comunicação direto entre a sociedade e a universidade para que juntos possamos cada vez mais divulgar nossos produtos, divulgar nossa cultura e produzir alimentos seguros. Então, qual é a proposta do painel Agrotech? Sabemos que nesse momento a internet se tornou uma importante ferramenta de disseminação de ideias e o objetivo do painel Agrotech é justamente se tornar um canal de comunicação unificado, informativo e direto, que utilize linguagem simples e objetiva. A ideia é que o painel Agrotech seja uma ferramenta de suporte para aquelas pessoas que possuem a matéria-prima disponível em suas casas, que desejam diversificar a produção e consigam atender o consumidor mesmo durante o contexto de pandemia. Para isso, será realizado um levantamento de informações sobre as principais demandas de produtores rurais de Palmas e região, com base em questionários e órgãos oficiais de assistência rural. No geral, será criado um site, onde o produtor rural e a população interessada no tema possa realizar um cadastro e receber cartilhas, dicas e tutoriais acerca da área de processamento de alimentos, bem como legislações, entre outros complementos. Os frutos do cerrado são alvos constantes de pesquisa e de estudos que comprovam seu papel social, alimentar e nutricional. As frutas típicas se transformam em renda tanto para os agricultores como para as famílias que estão inseridas no bioma, além de proporcionar um acesso muito mais fácil a nutrientes muito importantes para o nosso organismo. É o UFT, o curso de Engenharia de Alimentos e o LACIMP comprovando seu papel social.